Atos capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. Diz assim o texto: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus. Olha o que ele está dizendo, hein? Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Vou repetir, hein? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Maravilha, aleluia, que texto impressionante. Aliás, esse texto realmente é impressionante. Nós estamos numa fase importante aqui da igreja, não é importante do trabalho todo que Deus idealizou. Eu quero falar com você hoje sobre vimos e ouvimos, mas nós estamos aqui num momento importante da igreja, no início da igreja. Aliás, um momento fundamental para a igreja do Senhor Jesus, quando esses homens se levantam de maneira poderosa, agora cheios do Espírito Santo, e com certeza no desejo de colocar em prática tudo aquilo que aprenderam do Senhor Jesus, tudo aquilo que eles viram na pessoa do Senhor Jesus, queriam colocar em prática e começaram a pregar o Evangelho no primeiro grande sermão de Pedro. E depois, nesse ministério, houve a cura de um cidadão, de um coxo, não é? E Pedro vai ao templo, faz um grande discurso. Depois disso, as autoridades, não gostando muito do que estavam vendo, prendem Pedro prendem, em inglês, é o problema do inglês, tá? Prendem a Pedro e a João, e tiram ele da prisão, levam eles para o sinédrio, para interrogá-los, na tentativa de calar a boca desses dois que estavam falando do Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou. Maravilha, não? Eu fico pensando, e comecei a pensar em alguns fatos que nos faz realmente falar as coisas que acontecem na nossa vida. E quando eu pensei nisso, eu concluí que muitas vezes nós falamos muitas coisas que não têm tanta importância assim, embora elas são importantes. Eu pensei um pouco, não dá para pensar na história, mas pensei pelo menos nos últimos 100 anos aí da nossa história mundial, pensei em alguns fatos que são muito comentados. Por exemplo, primeiro, a bomba atômica de Hiroshima. Falamos muito sobre isso, comentamos muito sobre isso e vamos continuar falando, porque é um fato que mudou a humanidade, é verdade. Quem conhece história sabe disso, mudou a humanidade. Temos também outro fato importante, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Também dois fatos importantes que mudaram a história da humanidade, e nós vamos falar isso por muito e muito tempo, porque são fatos importantes. Temos também a criação dos automóveis. Verdade ou não é, irmãos? Isso é importante. Os automóveis são importantes, mudou um pouco a dinâmica. Criaram-se os campos, assim, criaram o mercado, não é? O mercado, enfim, tão importante isso. Nós temos a queda do Muro de Berlim, foi muito importante para a história, abriu a porta para que diversas outras nações que tinham um sistema autoritarista, então tivesse o desejo de abrir agora as portas para que entrasse um outro governo melhor de se viver. Nós temos o casamento da princesa Diana, não é? E o príncipe Charles. Verdade, irmãos, foi forte naquela época. Eu me lembro, eu era jovenzinho, as mulheres colocaram o cabelo igual dela e colocaram vestidos igual dela, ou as pessoas ficaram mais românticas, né? Filmes foram feitos por causa disso, verdade.
E esse casamento vai ser comentado durante muito tempo. Nós temos as Torres Gêmeas de 11 de setembro. Há quem diga que foi o maior acontecimento da nossa década, ou do nosso século, do século 21. O maior acontecimento, as Torres Gêmeas, nesse atentado terrível. Nós temos a morte desse cidadão, a prisão e a morte, ou nem sei se foi preso, nem sei se morreu também, mas disseram que morreu, a morte do Bin Laden, que todo mundo morria de medo desse cidadão, a morte do Bin Laden. Aliás, um outro fato que assustou muito foi o tsunami em 2004. Esse grande tsunami, aliás, até a foto, ela é assustadora. Eu não sei se o fotógrafo estava num helicóptero ou se ele morreu depois disso e alguém resgatou a sua foto, eu não sei, mas a foto é assustadora. Nós temos a morte de Saddam Hussein. Eu estou dizendo de fatos, irmãos, que nós vamos falar muitos anos, por muito tempo, não é? São coisas que marcaram um pouco a história da humanidade, das pessoas no Brasil ou fora do Brasil. A morte desse cidadão, Saddam Hussein, eu tenho a impressão que foi uma grande bênção, uma grande conquista que vai ser comentada durante muito tempo. É importante contar essas coisas, como essa, por exemplo, não é? O Corinthians ficar campeão depois de 101 anos. Tem que falar sobre isso, porque, irmãos, daqui a pouco os nossos netos, nossos bisnetos vão dizer assim, viu, estão contando que eles ficaram campeão. Foi verdade? Foi. Quando é que vai acontecer de novo? Quando o cometa Halley passar, quem sabe? Você já viu aquela história? Quem foi da época do cometa que passou aqui? Quem viu o cometa? Quem vai acreditar nisso? Mas é história. É mais ou menos isso. Você fique quieto, hein, pastor? Você faz favor. Temos também a primeira presidenta do Brasil, primeira mulher presidenta, né, do nosso Brasil. Isso é história. Vai ser contada durante muitos anos a história da primeira presidenta do Brasil, primeira mulher presidenta. Que Deus abençoe a nossa presidenta, amém, povo de Deus? Amém, que Deus abençoe essa mulher, em nome de Jesus. Bem, é interessante nós falarmos disso, de fatos que são contados e serão contados durante muito tempo. E são fatos que tiveram uma certa relevância na nossa vida, ou terão. Apenas um caso que eu contei que não tem valor nenhum, não faz diferença nenhuma para ninguém, mas o restante, nós temos assim fatos importantes, que de uma certa forma, eu não quero olhar para trás, mas tudo bem, uma certa forma tem uma relevância muito grande para a nossa vida, e isso é verdade ou não é verdade, irmãos? Mas é interessante como as pessoas contam e elas comentam esses fatos. Eu quero falar para vocês dessa história impressionante que viveram aqui os nossos queridos irmãos Pedro e João. E eu queria, junto com você, fazer uma pergunta. O que é que nós poderíamos aprender dessa história? O que é que nós poderíamos aprender desse momento que estavam vivendo Pedro e João? O que é que ela nos ensina? Porque é um momento importante. Então, rapidamente, nessa Santa Ceia, eu quero que você pense comigo. O que é que você está falando hoje? O que é que você fala hoje? Veja bem, em primeiro lugar, nós falamos aquilo que faz sentido para a nossa vida. Ouça, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Não importa se você tem saúde ou não tem saúde. Não importa os problemas que você esteja vivendo. Quando você pensa naquilo que Jesus fez por você, meu irmão, isso faz sentido muito na nossa vida. Eu preciso falar de Jesus, porque Ele é a coisa que faz sentido na minha vida. Não importa aquilo que eu esteja vivendo. Pedro e João estavam numa situação não muito agradável. Eles eram prisioneiros.
talvez passando perigo de viver um momento de prisão muito grande, ou até a própria morte. Eles estavam numa grande tribulação, eles eram prisioneiros das autoridades naquela época, mas eles tinham algo, meus irmãos, eles sabiam que era importante falar, fazia sentido na vida deles. Não importa o que você esteja vivendo, olhe para a mesa da ceia, olhe para aquilo que Jesus fez por você, e abra a sua boca, a tempo e a fora de tempo, não importa a sua situação, Jesus é o nosso Salvador, e sempre será o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Eu acho bonito isso, não é? Encontrar um cristão que esteja vivendo uma grande tribulação, mas assim mesmo ele abre a boca e ele fala de Jesus. Nesse meu passeio na Austrália, com esse inglês mais ou menos, a gente sempre encontra alguma pessoa no avião, no aeroporto, e sempre nós procuramos a oportunidade de falar de Jesus. Mas eu estava lá na Austrália, a minha filha não podia ficar o tempo todo comigo por causa do trabalho, e nos momentos entre um culto e outro lá na igreja da Hillsongs, eu encontrei um cidadão, o nome dele é Hamed. Ele veio do Egito, ele foi até a Austrália para aprender o inglês, e ele encontrou aquilo que fazia sentido para a vida dele, ele encontrou Jesus. Hamed encontrou Jesus, e ele me contava aquela história com aquele inglês, e o meu inglês, você sabe aquele negócio, quando você não entende direito, você dá risada, ele também dá risada e fica tudo bem, não é? Ele conta, ele contou, mas eu estava entendendo, e ele contando a história dele, que ele chegou, alguém falou de Jesus para ele, e ele veio para a igreja, encontrou Jesus, e ele encontrou sentido para a sua vida. Aí ele estava 2 anos na Austrália, convertido. Ele pega o telefone, liga para o pai, para a mãe, e ele diz: eu me converti ao cristianismo, agora eu sou de Jesus. E o pai e a mãe dizem para ele: nunca mais apareça aqui. Se você botar o pé aqui no teu país, você vai ser morto, jurado de morte pelos próprios pais. Eu achei interessante, porque o Hamed me contava essa história, mas ele me contava com um sorriso de orelha a orelha. Ele dizia assim: pastor, e os meus pais diziam assim para mim: você vai morrer se você voltar para cá. Eu mesmo tiro a sua vida, o pai dele dizendo. Mas ele me contando com um sorriso. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que faz sentido na nossa vida é Jesus Cristo. Aleluia. O que faz sentido na nossa vida é Jesus. Se tem um assunto que você tem que falar, é sobre Jesus. Se tem um assunto que você tem que compartilhar, é a respeito de Jesus. Falar com a pessoa da esquerda, da direita, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, meu irmão, na nossa família, é falar sobre Jesus, porque Jesus faz sentido na nossa vida. Aleluia. Se você crê nisso, diga aleluia. Falamos sim daquilo que faz sentido na nossa vida, como para Pedro e para João, mas falamos também, meu irmão, daquilo que é importante, daquilo que tem importância para a nossa vida. Jesus é o maior, Ele é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. Eu estou dizendo de algo de extrema importância. Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era você? Para onde é que você estava indo? Nós estamos falando de algo importante. Às vezes nós falamos do tempo, às vezes falamos da vida financeira, às vezes nos ateamos a outros assuntos que não tem tanta importância assim, e esquecemos de falar daquilo que tem maior importância na nossa vida. É exatamente a mensagem de Pedro e João: o Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, é que fez esta obra que vocês estão vendo hoje. Aleluia, aleluia. Jesus, porventura, não é aquilo que é de maior importância para você? Talvez pensar um pouco em quem você era, pensar talvez onde é que você poderia estar se você não estivesse aqui, se você não tivesse encontrado Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus é com certeza a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida.
Você pode conhecer pessoas muito mais ricas que você. Você pode conhecer pessoas muito mais cultas diante dos olhos humanos do que você. Você pode conhecer pessoas que já viajaram muito mais do que você. Você pode conhecer pessoas muito mais importantes do que você. Mas você não vai conhecer pessoa que tem uma paz maior do que a tua, uma alegria maior do que a tua, e que tem a certeza e a convicção da eternidade como você tem, porque Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, e mudou o teu destino, mudou o curso da tua vida, mudou, meu irmão, a realidade da tua vida. Meu irmão, nós não vivemos mais da mesma maneira que vivíamos antes, agora nós vivemos para Jesus, porque Ele é a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida. Aleluia, diga aleluia por isso, meu irmão. Aleluia. Pedro e João, quando estavam naquela situação, talvez poderiam ser mortos naquele instante. Eles olharam, eles disseram assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, ou daquilo que é o mais importante na nossa vida. Eu fico indignado, às vezes que passa um mês, uma semana, um mês, 2 meses, às vezes um ano, e há pessoas de dentro da igreja que não conseguem falar de Jesus para alguém que está perto dele sequer uma vez. Não consegue falar: olha, Jesus te ama, viu? Você pode sair desse problema que você está vivendo. Ó, viu? Vai lá na minha igreja que você vai conhecer aquilo que eu conheci. Aí, talvez uma outra pessoa que está perto de você, você vai dizer assim para ela: viu, vem comigo, que você vai ver o que é que vai ter sentido na tua vida. O dia que você encontrar Jesus, você vai ter aquilo que eu tenho também. Não importa os problemas que eu viva, não importa as situações que eu tenha, Jesus é tudo que eu preciso. Ele é a coisa mais importante na minha vida. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder Jesus jamais. Quem é assim comigo, levante a mão e diga um aleluia bem forte. Falamos daquilo que faz sentido, falamos daquilo que tem importância. E eu acho interessante falar isso hoje, diante da mesa da Santa Ceia, porque essa é a proposta da Santa Ceia: renovar a nossa fé, fazer-nos lembrar exatamente daquilo que faz sentido e daquilo que tem importância na nossa vida. Mas falamos também, por último, irmãos, falamos daquilo que experimentamos. Ninguém pode contar a minha história como eu conto. Estava lembrando mais uma vez do Hamed, o Hamed contando a história dele, e eu dizendo assim para ele: mas que maravilha, Hamed, wonderful, awesome, oh. E eu dizendo para ele, e ele contando para mim, ele com um sorriso aqui, até aqui, e eu olhando para ele, mas eu jamais conseguiria viver a experiência que ele estava me contando. Você já ouviu alguém contar uma história para você e você fala assim: mas puxa, essa história não me parece que é tão grande, mas ele conta para você com aquele fervor, com aquele entusiasmo. É verdade ou não é? Ele conta com aquele fervor, com aquele entusiasmo, que você não vai conseguir chegar no fervor do entusiasmo dele nunca, porque a experiência é dele. Ninguém pode contar uma experiência de salvação sem antes viver a experiência da salvação. Se você viveu a experiência da salvação, você automaticamente conta essa experiência. É fato. Não é quando você tem um milagre, não é quando algo acontece na tua vida. Eu, nesse inglês meio capenga, eu me lembro que eu contei para ele o dia que meu carro virou no meio da Anguera, da Bandeirantes. Eu contei para ele e ele entendeu também, mas ele ficou impressionado. Mas a experiência é minha. Eu vivi essa experiência. Meu irmão, nós falamos daquilo que experimentamos.
Quando nós experimentamos Jesus, quando nós temos a experiência com Jesus, nós temos autoridade para falar, mas nós queremos falar, nós precisamos falar. É fato isso, quando alguém vive alguma experiência, boa ou ruim, ela acaba contando para alguém. Não é verdade? Acaba contando para alguém, com a sua empolgação, com a sua emoção. Você vai falar desse Jesus exatamente da mesma maneira que Pedro e João. De repente eles viram o Cristo que morreu e ressuscitou e subiu ao céu ao terceiro dia. Receberam a ordem de Jesus para subir no monte, porque desceria o Espírito Santo sobre eles. O que eles poderiam fazer? Se esconder? O que é que eles tinham para fazer? Se esconder das pessoas que estavam à sua volta? As mesmas pessoas que levaram Jesus para a cruz, as mesmas pessoas que queriam também matá-los antes dessa experiência, eram as mesmas pessoas para quem eles estavam falando naquele momento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles viveram uma experiência. Quem vive uma experiência com Jesus, conta para os outros. Você entendeu? Então feche os olhos um pouco. Só um pouquinho. Uma frase que todo mundo conhece, não é esse texto, que os discípulos Pedro e João disseram assim: não podemos falar daquilo que vimos e ouvimos. E com certeza experimentamos. Talvez fazer uma reflexão nessa mesa da Santa Ceia, diante da mesa da Santa Ceia hoje. Quando Jesus instituiu a ceia, eu tenho a impressão que ele estava pensando exatamente nisso. Tenho a impressão que sim. Ele diz no texto: fazei isso em memória de mim, lá no texto de 1 Coríntios. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, fazei-o em memória de mim. Porque nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós, não é? E ele diz assim, no texto mais adiante, ele diz assim, que nós deveríamos fazer isso até a volta do Senhor Jesus. Ou seja, nós lembraríamos daquilo que Jesus fez por nós até a volta do Senhor Jesus, e com certeza nós iríamos contar para alguém. Pergunto para você: para quem você tem falado de Jesus nos seus últimos dias? Quem é a pessoa ou as pessoas à sua volta que você tem falado? Talvez você perca amigos, não é? Pessoa chegada sua, mas é verdade. Você não pode negar, Jesus é a coisa mais importante na tua vida. Ele deu sentido para a tua vida. E você não pode negar, você experimentou isso. Um dia você chegou aqui na igreja arrebentado, talvez viciado, talvez com a família destruída, talvez sem rumo da sua vida, triste, abatido. Quando você chegou aqui, você sentiu o cheiro da rosa de Saron, você sentiu o aconchego desse Senhor Jesus. Você disse: é tudo o que eu preciso, Ele me ama, eu estou sentindo esse amor, que maravilha, eu cheguei no lugar aonde deveria chegar, eu me encontrei com Jesus. E aí você disse: Jesus, recebe a minha vida. A partir daquele dia, você não ficou mais só, mas começou a andar com Jesus e a viver essa experiência maravilhosa. Como? Pergunto para você: como alguém pode deixar de falar daquilo que viu e daquilo que ouviu, daquilo que experimentou? Do jeito que você está, eu quero que você se coloque de pé. Põe a mão no seu coração. E nós vamos, nesses minutos agora, com a mão no nosso coração. Põe a mão direita no coração. Vamos fazer uma recordação, irmãos. Vamos lembrar do dia quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus. Vamos lembrar? Quanto tempo faz?
5 anos, alguns meses, 10 anos, 20 anos. Há quanto tempo você não para lembrar no dia quando você se encontrou com Jesus Cristo? Você está lembrado? Aonde é que você estaria se você não tivesse tido um encontro com esse Jesus? Você com a mão no coração, lembrando desse dia. Você tem algo para dizer para Jesus? Pelo menos um obrigado. Dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Quem sabe lembrar do apelo que aquele pastor fez, ou daquela história que alguém te contou, do convite que alguém te fez. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Quem sabe reviver um pouco da emoção daquele dia. Parecia que o nosso coração ia sair pela garganta, não é verdade? Eu me lembro do dia, não é, no ano de 1976, em maio de 76, quando alguém fez um apelo, o pastor Paulo Stauffer, missionário americano, fez um apelo. Meu coração parecia que ia sair pela garganta. E eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você se lembra desse dia? Você se recorda desse dia, meu irmão? Aí Jesus te pergunta assim, viu? Você pode? Você tem condição de deixar de falar dessa experiência que você viveu? De jeito nenhum. Nesta santa ceia, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está te dizendo assim: fale, abra a boca, viu? Diga: Jesus, o Senhor me salvou. Jesus, tu és tudo para mim, tu és a minha salvação. Este é o fato importante que você tem que mencionar para pessoas que estão à sua esquerda e à sua direita. O Cristo que está representado na mesa da Santa Ceia, é esse Cristo que nós devemos falar para todas as pessoas. Aleluia. Vamos levantar um momento de oração. Levante suas mãos, comece a orar junto com o pastor Maurício, em nome de Jesus. Lorestatur milade via prosteto marando de velo ricostatur miria xerebado ricambosse levash. Dia maravilhoso este, Senhor, aleluia, inesquecível por toda a eternidade, quando o Senhor alcançou cada um de nós com tua mão maravilhosa, bendita, santa e gloriosa, e nos arrancou, aleluia, das trevas, e nos colocou sobre um alto monte, e sarou as nossas feridas, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, aleluia, e nos deu uma vida abundante. Louvado seja o teu santo e majestoso nome. Recebe toda a nossa gratidão por isso, Senhor. Oh, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem vos assentar. E abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Eu quero convidar o Maico para que venha aqui à frente agora. Fica aqui assim. Aí, tá bom. Maicon, nós vamos representar aqui alguma coisa que aconteceu em torno de 2000 anos atrás, aproveitando o embalo da palavra do pastor Clóvis,
nós vamos verificar o seguinte: é um grupo de judeus fanáticos, encrenqueiros, que não aceitavam este que você aceitou. O nome dele é Jesus Cristo. Eles eram autoridades religiosas, os donos da verdade, mas eles não admitiam a pessoa de Jesus. Até que Jesus lhes diz assim: olha, gente, para onde eu vou, vós não podeis ir. Digamos agora, eu sou Jesus e você é o judeu. Eu sou Jesus, você representa os judeus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Vós sois de baixo. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Mas que história é essa? Veja só. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Senhores judeus, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Quem é este cidadão que está pronunciando tais palavras que pareciam agressivas, impetulantes? O que era isso? Como poderia se admitir enfrentar aquele grupo religioso que representava a verdade, dizendo-lhes: vocês são aqui desta terra. Então você está representando agora os judeus e você está representando todos aqueles que são da terra. Agora, eu não sou deste mundo, eu não sou da terra. Eu sou lá de cima. E outro verso diz: eu vim de cima para vos visitar aqui e voltarei para o Pai. Vou para cima outra vez. Pense comigo. Há 2000 anos atrás, aparece um cidadão na face da terra em torno de 30 anos de idade e enfrenta o grupo religioso dizendo: olha, você é aqui da terra, eu não sou da terra, mas você é. Eu não sou deste mundo, eu sou de outro mundo. Irmãos, vocês sabiam que Jesus, em carne, ossos e sangue, representando o céu, representando o próprio Deus, numa pessoa, num homem, carne, ossos e sangue. Ele veio ser o Salvador dos judeus. Mas os judeus disseram: não é possível que este homem, nós conhecemos o pai, a mãe, conhecemos toda a descendência dele aí, ele é o Salvador, ele é o Messias. Não. Jesus dizia: eu sou. Pronto. E vocês, judeus, vão ver ainda
Filho do homem voltando nas nuvens. Irmãos, eu não sou pregador da noite, mas eu peguei apenas uma beiradinha aqui do sermão para dizer uma palavrinha para vocês, mais uma palavrinha sobre essa questão da pessoa de Jesus. Então imaginem comigo, vamos ver aonde Deus está e onde nós estamos. Quem é Deus e quem somos nós? Veja só, eu sou Jesus, você é o judeu, eu sou o Cristo, você e todos que estão aqui hoje são os judeus. Espera aí, Senhor Jesus, você não é igual a mim? Você não tem carne e ossos como eu? Você não tem sangue também como eu? Sim. Mas em mim há coisa diferente que vocês não conhecem, disse Jesus. Irmãos, pastores e meus amigos, que privilégio temos nós em pleno século XX, em torno de 2000 anos, depois que aconteceu este fenômeno. Nunca se esqueça disso, que Deus mesmo, Ele deu de si mesmo uma partícula mínima para que pudesse aproximar dos judeus, gentios, para que pudesse levá-los ao céu. Então não é novidade para nós aqui, não é novidade não, senhores, não é novidade não. Nós somos de carne, ossos e sangue, mas ele, carne, ossos e sangue, mas ele não trazia pecado em si, sem pecado, e ele veio assim, então estender a mão para salvar judeus, salvar gentios, gregos, romanos, todos que quisessem ser salvos. Sonhe com isto. Pense nisto, vá para casa hoje no volante do seu carro, pensando neste fato, que há 2000 anos atrás, um homem desceu do céu, cujo nome era Jesus, e ele desceu do céu para nos levar ao céu. Vocês imaginaram que maravilha é essa? E nós podemos hoje sorrir, cantar, glorificar, porque alguém veio para nos estender a mão e dizer, vamos ao céu. Você pode rejeitar um convite desse? Pode rejeitar? Judeu, você pode rejeitar um convite desse? Não pode, senão eu te mato. Não pode rejeitar um convite desse. É um convite de amor de alguém que veio em nome do Pai para ser o nosso Salvador. Que maravilha! E hoje, olha, hoje é só você abrir o coração, abrir os braços e dar um abraço em Jesus. Aleluia! E dizer a Ele, Senhor, recebe-me, aceita-me. Eu sei, meu Senhor, que Tu morreste por mim para estender a mão a mim, para me levar ao céu. Que maravilha. Eu até gostaria de perguntar, há quantas pessoas aqui que gostariam de estender então a sua mão para Jesus, dizer, Jesus, eu quero ir para o céu, leve-me para o céu. Levante suas mãos. Quantos gostariam de fazer isso? Oh, mas que maravilha! Oh, Jesus, leva-me para o céu. Jesus, Tu és do céu e agora eu também sou do céu. Porque eu confiei no Senhor, eu abracei o Senhor e eu vou para o céu.
Que maravilha, não? Então nós participamos aqui da ceia do Senhor, que Ele mesmo instituiu e disse, olha, façam isso. Abra sua Bíblia lá em Coríntios. Capítulo 11. Veja só, Coríntios capítulo 11. O apóstolo São Paulo diz assim, pois eu recebi do Senhor, versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E nós estamos aguardando agora, novamente, a volta do Senhor, para irmos estar com Ele no seu reino, na morada que Ele nos tem preparado. E Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês. E no céu há muitas moradas. Minha gente, se você ainda não sabe disso, ouça, Jesus disse, no céu há muitas moradas. Para quem? Para você. Então, se você veio aqui hoje, primeira noite, primeiro culto da sua vida, lembre-te disso, que Jesus, o Salvador, disse que no céu há muita morada. Há uma para você também. Você não crê nisso? Eu te garanto. Eu te garanto, no céu há muita morada. Eu fui já 5 vezes ao céu. Eu vi as casas que existem lá, aguardando você também. Que maravilha! Aí eu disse para o senhor, eu vou ficar por aqui, eu não vou voltar mais. Ele disse, não, vai lá para a terra, volta outra vez. Ei, Senhor, mas eu gostaria de ficar por aqui. É maravilhoso. E esta maravilha não é só para mim, viu, meu amigo? Primeira vez que eu te vejo, primeira vez que você veio aqui, eu te garanto que há uma morada para você no céu. Com este sangue que Jesus derramou, Ele te purifica, Ele lava o teu coração e o torna mais branco do que a neve. Não importa os pecados que você possa imaginar. Lá na cruz, um dos bandidos disse, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus voltou-se para ele e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Aí o diabo gritou, não, ele é pecador. Mas disse, não, quem manda aqui agora sou eu. Quem manda sou eu. Eu quero que você vá para o céu comigo. Vamos lá. E você, quando chegar lá, você vai encontrar com este bandidão, que agora está purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Como você também foi lavado. Isso é muito bonito, não? Mas não é só bonito, isto é uma maravilha, maravilha do céu para nós, os homens na terra. Então Jesus diz, olha gente, eu não sou da terra, eu sou do céu, mas eu vim aqui à terra para salvar vocês. Então ele, há 2000 anos atrás, o seu valor inaudito, glorioso, para nós, hoje, aqui e agora. Então todos aqueles que de coração aceitaram ou querem aceitá-lo, põe a mão assim no peito e fique de pé. Fique de pé. E digam, Jesus, meu Salvador,
Senhor da minha vida, Tu me salvaste, e é por isto que eu vou ao céu. Muito obrigado, Jesus. E vou participar hoje do pão que representa o Teu corpo e do sangue que representa Jesus, a Tua vida. Este cálice, portanto, Senhor, este vinho é simplesmente vinho. Não há nada de mistério nisso. Mas é uma lembrança. É uma lembrança. Então nós vamos, neste espírito, celebrar a ceia do Senhor. Podeis vos assentar. Eu vou pedir que os diáconos, então, peguem a bandeja. Quem deve participar? Você. Jesus, este é o sangue, não foi, Jesus? Se vinho, mas é o sangue. Por mim, para me lavar, eu fui lavado. E se não foi lavado até hoje, agora eu sou lavado, porque eu aceitei. E Ele lembra de você. Ele sabe seu nome, sabe onde você mora, conhece o bairro, conhece a estrada que você vai para casa. Jesus, maravilhoso. Então estenda a sua mão, pegue deste pão e pegue deste cálice e aguarde, para que juntos venhamos participar então da ceia do Senhor, conforme Ele disse: fazei isto em memória de mim. Vive procurando encontrar em angústias, lutas, ó, tanta dor, e as respostas fugiam de mim. Onde estaria meu despertar? Cego fiquei pelo meu vil pecar, até meu olhar mirar o Calvário, o de cruz. Jesus morreu, derramou sangue para a vida dar, e o meu pecar Ele abandonou. Não devo mais, quando fui lá na cruz. Dia após dia, vejo em meu viver, sem problemas, mágoas, grande pesar. Se o medo se achega, sozinho ficar, Ele vai comigo, não me deixa só. Posso dizer com todo o coração, mudou
de cruz. Todos foram servidos. Temos muita gente aqui hoje. Eu fico imaginando se aquele povo que esteve hoje de manhã estivesse aqui, hein? Não caberia. O que a gente faria? Seria deitado em cima do outro? O que a gente faria? Olha que maravilha, né? O povo de Deus ama Jesus. E onde Jesus é anunciado, acontece isto que acontece aqui nesta igreja. Isto é maravilhoso. Todos vão com Jesus. Um dos pastores, quando apresentei o pão e o vinho, disse assim, em línguas, aquilo que Jesus disse: meu corpo partido por vós. Essa massa é uma massa, mas isto representa o meu corpo. Então fazei isto em memória de mim. Vamos nós a uma, todos fazê-lo em memória do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Logo a seguir, ele apresentou o vinho. Disse: minha gente, este vinho representa o meu sangue, é o símbolo do meu sangue, memória. E nós também, em memória a Jesus, nosso amado Salvador, que derramou seu sangue por nós, para nos levar ao céu. Ele está nos levando ao céu. Bebamos todos juntos. Amanhã, o nosso culto abençoado às 20 horas, como sempre. E agora, olha a sua direita, olha a sua esquerda, quem está ao seu lado? E diga-lhe assim: meu irmão ou minha irmã, hoje nós participamos do corpo e do sangue do Senhor. Diga para ele: participamos do corpo e do sangue do Senhor, que nos remiu de todo o pecado para nos levar ao céu. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor.